o que eu gostava mesmo, sempre gostei, foi de contar histórias. Então eu resgatava a história de pessoas da comunidade. Eu vivo do jornalismo, né? Minha vida, construí minha carreira, criei meus filhos e tal, consegui alguma coisa através do jornalismo, mas eu ainda tenho muito dessa coisa de você ser aquele agente modificador, sabe? Você levar alguma coisa. Então, o que o Jornal de Bairro pode contar? Não só o fato do dia, mas trazer histórias de memória. Aquele leitor que fez aquela foto naquele dia no Teatro de Arena que fica no Cambuí. Isso faz sentido para as pessoas. Quando eu levo os jornais lá na biblioteca, as pessoas querem conhecer. Os pais conhecem, muitas pessoas conhecem. Quem não conhece, quer conhecer Sousa através da gente. O jornal local é vida porque ele te mostra o que está acontecendo no seu local, no seu bairro. E ele vai te mobilizar para fazer transformações. Porque jornalista tem essa coisa, quero mudar o mundo. Não, a gente nunca quis mudar o mundo, mas a gente queria mudar o nosso mundinho aqui, né? E o que eu pensei de início? De fazer um jornal que fosse de fato um jornal de bairro, que focasse nos assuntos de interesse dos moradores, né? E eu morava no bairro São Bernardo, e aí numa época que tinham roubado o meu carro, eu estava andando muito de ônibus, eu estava no corredor da Moreiras, e eu via que todo ônibus que passava estava lá na frente, uma plaquetinha, Via Moreiras, Via Moreiras. Aí eu falei, nossa, tá aí o nome do jornal que eu vou fazer. O jornal, ele surgiu em 2008, ele nasceu aqui nesse bairro em função de uma manifestação de moradores, que foi a nossa capa na edição 0, que era uma passeata pedindo melhorias para o bairro. E nessa passeata o pessoal comentou muito da necessidade de ter um canal de divulgação do bairro e um porta-voz que pudesse falar dos problemas do bairro para a população e levar isso, expor isso, divulgar, para que a prefeitura pudesse se sentir na obrigação de reverter com alguma infraestrutura para o bairro. Trabalhávamos fazendo jornal para outras pessoas. Então a gente falou, por que não, né? Então a gente fez como se fosse o nosso plano de aposentadoria, né? Seria o nosso plano de velhice. Quando a gente já não estivesse trabalhando para mais ninguém, a gente teria o jornal para fazer por puro tesão. Quando eu fiz jornalismo também gostava da área de publicidade, né? Aí surgiu uma oportunidade e nesse período trabalhei vendendo anúncios em listas telefônicas. Conheci um contador que era um anunciante na época lá e decidi abrir uma agência de publicidade. Isso foi em 88. Daí a gente ficou um bom tempo trabalhando com agência de publicidade, até que um dia um anunciante nosso, que investia bastante na agência, bastante em publicidade, ele propôs, ele falou, olha, já que você e o seu marido e sócio são jornalistas, por que vocês não abrem um próprio jornal? E ele se comprometeu a bancar, né, a financiar por 6 meses, pelo menos o custo de gráfica do jornal. Isso nos incentivou e muito. A gente veio aqui em Sousa, a gente conhecia uma pessoa que morava aqui, daí falou, lá em Sousa não tem jornal. Daí falou, vamos visitar. Daí a gente conversou com os comerciantes, daí eles acharam super interessante, porque a gente veio em 91, o Sousa era pequeno, daí ter um jornal aqui, né, era bacana você trazer as notícias locais. Essa revista foi um projeto, né, que eu criei quando eu comecei, né, eu trabalhava já com jornalismo empresarial, tinha uma agência, né, desenvolvia de tudo, um pouco de tudo, né. Tive aquela sacada que eu percebi aqui que estava havendo assim uma série de empreendimentos imobiliários que estava mudando um pouquinho a característica socioeconômica do bairro, né. Na época eu morava no bairro Santa Genebra, ali perto do Shopping Dom Pedro. Aliás, nem existia Shopping Dom Pedro ainda, né. E o bairro ele estava crescendo. E aí tinha uma amiga minha que era jornalista e eu comecei nessa área de fotografia. Então a gente se uniu e a gente começou a fazer um jornal mensal. A gente deu o nome de Gazeta do Bairro. Durante 8 meses a gente fez esse jornal. E a partir dessa 8ª edição, o jornal estava indo bem, a gente resolveu ampliar. Como era Santa Genebra, a gente resolveu pegar Barão Geraldo,
que era um pouco maior, já é um distrito. Então o jornalismo local é fundamental para qualquer região, porque a notícia, o fato, acontece onde você mora. Acontece no seu bairro, na sua cidade, no seu município, na sua região, né? E pensando bem, Campinas, você tem 3 distritos, né? Você tem o distrito de Barão Geraldo, onde nós estamos, você tem o distrito de Souza, o distrito de Joaquim Egídio. Então, na verdade, fora as cidades que cresceram muito, os bairros como Campo Grande, é uma outra cidade. Então, como que essas pessoas podem depender apenas de um jornal local? A gente chegou a tirar 25 mil exemplares uma época, era uma tiragem bem grande, pensando em jornal de bairro, né? Era interessante porque como a gente tinha até uma quantidade grande de exemplares na época, para um jornal de bairro você ter 10 mil exemplares distribuídos gratuitamente, então você abrangia uma grande parte da população. Então muita gente conhecia o jornal por conta dessa distribuição. Então o segredo era a distribuição, de se você chegar na casa das pessoas. Eu acho que o jornalismo é um ato de cidadania, é muito importante, a gente precisa aprender a falar, aprender a divulgar, aprender a colocar informação para a população. Então eu acho que o jornalismo regional, local, ele vai contar muito sobre o que está acontecendo no seu bairro e fazer com que o cidadão participe efetivamente da realidade local. A interação com eles foi muito boa, porque a gente descobriu alguma coisa de importância para uma comunidade que poucas pessoas conheciam, a não ser eles mesmos. A gente levou isso daí para o resto da comunidade. E a gente tornou-se referência. Isso é muito importante, a gente considera muito. Tem gente que vai lembrar. A pessoa fala, às vezes você conversa com alguma outra pessoa, fala, eu lembrava do jornal e tal, entendeu? Ainda tem essa lembrança, assim. Mas hoje em dia, jornal impresso, a gente sabe, né? Cada dia tem menos, né? Eu trabalhei no Correio Popular numa época que um repórter produzia numa tarde 3, 4 matérias para fechar no final do dia. Então, com essa habilidade que eu tinha, era muito fácil eu produzir um jornal de bairro que era editado quinzenalmente, mensalmente, como já foi esse jornal, né? Quando chegou a pandemia, aí, assim, eu achei que já tinha passado da hora da gente parar com essa brincadeira, né? Porque já estava difícil mesmo. O custo de gráfica é bem complicado porque é calculado em dólar e o dólar oscila e começou a subir, né? O custo de você produzir uma revista impressa, distribuição e tal, ele é muito alto, tá? É bem diferente do custo de você manter um site, né? O impresso é muito caro, né? O papel subiu muito, a tinta subiu muito, então tudo isso dificulta muito para um jornal que não é financeiramente bem sucedido, né? Eu acho que produzir jornalismo hiperlocal, jornalismo de bairro, em 2025, tem que considerar que só uma plataforma não basta. Então, eu acredito que alguém que esteja pensando em produzir algo ou que esteja no seu trabalho, né, de resistência, de manutenção desse projeto, tem que saber usar as redes a seu favor. A gente supre isso pelas redes sociais. Então, quando a gente parou em 2022, até hoje as pessoas falam assim, volta com o jornal, volta com o jornal. Mas para mim, vou falar, economicamente não é viável. E também o tempo não é, porque um jornal, para se fazer um jornal impresso, ele demora mais de uma semana. Então não é mais viável. E o pessoal quer matérias assim rápidas. Quando chegou a pandemia, daí não tinha como mais entregar jornal, fazer, ninguém estava vendendo. E eu já tinha uma página no Facebook e no Instagram. Daí eu comecei a investir nas redes sociais e deu certo. Eu consegui transformar todo esse meu público, que hoje era de Souza e Joaquim, que eu conquistei desde 91, transportar tudo para as redes sociais. E a mobilidade que a informação digital te dá, está fazendo com que as pessoas se interessem, né, pelo jornal multiplataforma, né? Porque você no celular você tem tudo à sua mão, olha que loucura, né? Você acessa o Globo, você acessa o New York Times, você acessa o Hora Campinas, você acessa o Correio Popular, desde que você assine, né? Ou tem os veículos que são gratuitos, né? Então eu acho que nós estamos vivendo um mundo
de muita potencialidade, né? O Ouro Verde Mais, ele surgiu acho que de uma paixão que começou aqui dentro do meu coração. Eu sou morador da região Ouro Verde, para quem não sabe, é uma das regiões mais carentes de Campinas, uma região que cresceu e ainda cresce muito e não tinha, né, nenhum veículo de comunicação, nada. E o objetivo, primeiramente, é trazer informação para a sociedade local aqui, né? Então, o que está acontecendo nos bairros, o que está acontecendo no distrito, em Campinas. Mas essa palavra Ouro Verde, ela é muito forte. Então, quando a pessoa digita alguma coisa sobre Ouro Verde no Google, ali na busca, na internet, ou no Instagram, ou no Facebook, eu tô bem colocado ali, entendeu? Porque a coisa ficou muito ampla. Com a internet, você fala para o mundo. O jornal de bairro, especificamente, ele é uma prestação de serviço para a comunidade, né? E hoje, mais do que nunca, a comunidade precisa de vozes. A demanda é muito grande, né? E são diferentes dores que as pessoas chegam até a gente. Então, eu acho que é a função do jornalista ser essa voz da comunidade. O legado do jornal é principalmente esse, é ter trazido à tona algumas discussões que antes ou estavam muito segmentadas, estavam em nichos muito fechados, ou discussões de assuntos que provavelmente as pessoas não estavam enxergando, né? Então a gente joga isso para cima. Eu acho que esse é o principal legado de um jornal de bairro, né? É ele envolver a comunidade com discussões que são importantes para aquela comunidade, né? Independente do assunto ser trazido pelos moradores, ter vindo de fora, mas todo mundo está envolvido ali com o mesmo espírito, né? De provocar uma mudança que seja boa para todo mundo, né?